Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o princípio da insignificância no tráfico de drogas. Bom, com relação à lei de tráfico de drogas, né? No tráfico de drogas não se aplica esse princípio, tendo em vista a incompatibilidade lógica entre ele e a aplicação da lei, já que o tráfico é um crime de alta periculosidade e ele é equiparado ao crime hediondo. Contudo, o STF entendeu a aplicação desse princípio com relação ao artigo 28, que fala do consumo pessoal. Você pode conferir isso lá no informativo 655 do STF. A lei antiga, ela dizia uso próprio. A nova lei traz uso pessoal. Os argumentos utilizados pelo relator são a privação da liberdade e a restrição de direitos somente se justificam quando estritamente necessárias à proteção das pessoas, proteção da sociedade e de outros bens jurídicos que são essenciais e que estejam expostos ao dano efetivo ou uma potencial lesividade. O direito penal não deve se ocupar de condutas que produzam resultados que não produzam lesão significativa a bens jurídicos relevantes. Agora, o STJ, em sentido diverso, não entende possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito do artigo 28. Isso está no informativo 541. Vimos aí que há uma divergência entre o STF, que aceita, e o STJ, que não aceita, mas apenas com relação ao artigo 28, que é o uso pessoal. É importante a gente mencionar também que o artigo 28 da Lei de Drogas, ele não descriminalizou o uso pessoal, e sim despenalizou. O STF, num recurso extraordinário, ele afirmou que o consumo pessoal continua sendo crime. A lei, ao tratar desse tema, classificou a conduta como crime. A lei estabeleceu o rito processual junto ao juizado especial criminal. Além disso, no uso pessoal, nós temos penas que são aplicáveis. Temos advertências sobre os efeitos das drogas, temos a prestação de serviços à comunidade. Pode ser aplicada também uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. A prestação de serviços à comunidade e a medida educativa, elas terão prazo máximo, anote, máximo de 5 meses. Caso o réu seja reincidente, o prazo máximo passa a ser de 10 meses. Agora, quais são os critérios para diferenciação com relação ao tráfico? O parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas traz os critérios que irão diferenciar a droga que se destina ou ao consumo pessoal e a que se destina ao tráfico de drogas. Quais sejam? Natureza e quantidade da droga, local e condições em que foi apreendida a droga, circunstâncias pessoais e sociais do agente, conduta, os antecedentes do agente. Além disso, as penas elas poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa, sendo possível também a substituição, mas temos que ouvir o Ministério Público e a defesa a qualquer tempo. Assim, por exemplo, o juiz poderá aplicar a pena de advertência e a de prestação de serviços à comunidade. Isso de forma cumulativa, bem como substituí-las a qualquer tempo. E pode ser substituída pela pena de medida educativa. Aí vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir a defesa, e nós não podemos esquecer que caso não cumpra as penas impostas, o agente não poderá ser conduzido à prisão. O juiz deverá utilizar o parágrafo 6º do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê a admoestação verbal e após multa. Observação, a admoestação verbal e multa não são penas, mas sim medidas que o cumprimento da pena seja efetivado. Então ela tem como fim efetivar o cumprimento da pena. Em relação à multa, nós podemos destacar que irá para o Fundo Nacional Antidrogas, está no artigo 29, e será fixada em 2 fases. Na primeira, o juiz irá calcular a quantidade de dias multas, entre 40 a 100,
e leva-se em conta a responsabilidade da conduta. Na segunda fase, o juiz irá fixar o valor de cada dia multa entre 1/30 até 3 vezes o valor do salário mínimo. Aqui ele vai considerar a capacidade econômica do agente. Bom, falando agora sobre prescrição. A prescrição ela não poderá ser calculada com base na quantidade da pena imposta. Por isso que o artigo 30 da Lei de Drogas fixou o prazo de 2 anos tanto para a pretensão punitiva quanto a pretensão executória, aplicando-se nesse caso o artigo 107 do Código Penal para os casos de interrupção do prazo. E para a gente finalizar, qual é o rito processual? Da análise do artigo 28 da Lei de Drogas, é importante observar que o rito processual desse delito, por se tratar uma infração de menor potencial ofensivo, vai seguir o rito da Lei 9.099 de 95. Portanto, é um crime de competência do Juizado Especial Criminal. Marcou? Anotou? Se ligue nas diferenças e até o próximo vídeo. Bons estudos!